E para finalizar, essa é a última lâmina que nós estudaremos hoje. E talvez seja a mais bonita da noite. E aqui Jesus vai falar mais uma vez do solitário. Veja, a consciência crística em Shiva Jesus, ela nunca fala do rebanho, ela nunca fala do homem grupal, do homem consensual, do homem que se permite a vida de normalidade num mundo sem sentido. Ele fala do solitário, ele fala daquele que ousa sair do consenso de concepções para buscar a sua própria verdade. E para isso ele precisa ser solitário. Ele precisa estar em solidão. O reino é dos solitários, não é dos homens grupais, dos rebanhos, não é da massa. Toda consciência de massa não traz verdade. Então, todos aqueles que aderem a um plano comum de crenças ou um plano comum de ideologias não está com a verdade. Por quê? Porque a verdade está no solitário. Isso é muito sério. E isso não é sequer cogitado de ser ponderado, porque isso destruiria o princípio gregário de todas as religiões. Porque esses agregados de pessoas em torno de ideologias e crenças é para tentar justamente não sentir o homem solitário. Mas é no homem solitário que está a verdade. Olha o que Shiva Jesus diz. Felizes sois vós, os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele e a ele voltareis. Olha que lindo isso. E quando ele diz aqui os eleitos, não é os eleitos de Deus, não, que Deus chega assim, reúne um monte de pessoas e fala, essas pessoas vêm para cá, aquelas vão para lá. Ou seja, ele é seletivo e elege algumas pessoas em detrimento de outras pessoas. Não é disso que está sendo se falando. Eleitos, os eleitos são os autoeleitos. Aqueles que são eletivos consigo mesmo, que priorizaram aquilo que são, que se elegeram a si mesmo em detrimento do mundo. Isso é que é um eleito. Um eleito é aquele que elege a si mesmo acima de todas as coisas. E a si mesmo não está se falando do ego, da personalidade. Está falando do ser, do self, do eu sou. Então ele se elege a si mesmo. Então é um autoeleito. É um autoconvocado. É um autoconsagrado. É um auto-iniciado. Porque ele mesmo, e somente ele, pode fazer esse movimento. Ninguém pode fazer isso por ele. Ninguém pode eleger ninguém. Ninguém pode consagrar ninguém. Ninguém pode convocar ninguém. Assim como ninguém pode salvar ninguém. Ou se estabelece o autossalvacionismo, ou não se é salvo. Porque nada ou ninguém pode te salvar, a não ser a tua própria consciência e a tua própria presença divina que se manifesta. Por isso que ele diz, felizes sois vós, os solitários e os eleitos. Por quê?
Porque todo aquele que promove a autoeleição nesse sentido crístico, ele automaticamente vai ser o solitário. Ele vai estar com muitos, mas sempre vai estar sozinho. Ele vai estar cercado de muitas pessoas, mas sempre vai estar consigo mesmo, com a sua própria presença. Ele vai realizar a sua própria verdade e vai ficar tranquilo com ela, não querendo impô-la a ninguém, não querendo ensinar nada a ninguém. Ele se satisfaz de ser aquilo que é, porque é realizado, porque é autorrealizado, porque é autoeleito, porque elegeu, primeiro e antes de todas as coisas, a sua própria consciência, a sua própria presença, eu sou, a sua própria condição divina. E é estes, e somente estes, que encontram o reino. E o reino aqui não é algo fora, não é algo que virá depois da morte física, não é algo que virá depois do fim do mundo, e muitos ainda acreditam no fim do mundo. O reino é um estado intrínseco, é um estado interno, logo, o reino é um estado consciencial. Não está em nenhum lugar, a não ser em nós mesmos. Então, esses acharão o reino. E ele diz, porque vós saístes dele e a ele voltareis. Ou seja, nós saímos da consciência divina. E às vezes estamos aqui agora distanciados da consciência divina porque iludidos pelas energias materiais, porque subjugados pela ignorância. Mas existe o imã cósmico, Deus é o grande imã cósmico que está atraindo a personalidade e o ego para que ela possa se diluir na condição alma, e por sua vez está atraindo a condição alma para que se possa diluir no seu regente monádico, e para que essa mônada, por sua vez, possa ser atraída para o regente avatar, que é a própria essência divina, a centelha divina, como ela se desagregou, ela se expandiu diretamente da fonte divina. Né? Então nós saímos de Deus para retornar a Deus. Esse é o grande movimento, essa é a respiração de Brahman, como dizem os hindus. Né? Então é como se fosse um processo de respiração. Né? Deus, né, nós saímos de Deus como uma expansão do ar divino, do sopro divino, e depois nós somos inalados, ou seja, somos novamente trazidos para o centro, trazidos de volta à casa do Pai, que está ali, né, muito bem posta pela parábola, né, do filho pródigo que Jesus propôs, né, daquele que sai da casa do Pai, se perde no mundo, nas ilusões da materialidade e depois toma consciência, faz o processo da metanoia, da mudança de consciência e volta. Então nós estamos nesse processo. Então felizes daqueles que já estão retornando, que estão no processo de serem atraídos para o centro, que já estão nesse processo de retorno, de volta. Porque a grande maioria nesse planeta ainda está no processo de distanciamento. Estão ainda nesse movimento de estar cada vez mais afastado, mais distante da consciência divina. E muitas vezes é preciso que a pessoa caia no estado mais sofrível de densidade material para que algo exploda, para que algo acorde e ela possa começar a jornada de volta. Então, felizes
aqueles que já estão em retorno, que já estão sendo atraídos pelas forças espirituais, né, e se desagregando, se desagrupando, se desvinculando das energias densas materiais e já sendo envolvido pelas energias sutilizadas do mundo espiritual e já nesse processo de retorno. Felizes aqueles que já se encontram nesse estado. Porque muitos dos nossos irmãos, consciências encarnadas nesse mundo físico ou em outros mundos físicos, tão ou mais densos que a Terra, ainda estão se perdendo, ou seja, ainda estão se afastando, ainda estão mergulhando cada vez mais na ilusão e na ignorância. E como diz Jesus no próprio Evangelho gnóstico de Tomé, eles estão embriagados. Isso é uma embriaguez. Essa energia ilusória da matéria é uma embriaguez. E ele diz, nesse momento nada pode ser feito, porque estão embriagados. Mas haverá um momento em que eles terão um estado de lucidez, que o efeito do vinho vai colapsar, vai passar, e eles então vão desejar a água viva, aquela que uma vez se bebe não se sente mais sede. Que é a água que a consciência crística vem trazer. Que é a água que mitiga a sede, não a sede do corpo, mas a sede do espírito, a sede do ser. Porque nós, todos nós, ainda que não tenhamos consciência disto, nós estamos sedentos de Deus. Todos nós estamos. Porque somente a consciência divina pode mitigar a nossa sede. Então, felizes sois vós, os solitários e os eleitos, porque achareis o reino, sendo que vós saístes dele e a ele voltareis.